Olá pessoal, sejam bem-vindos. Chegou a hora de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos nessa! E o papo de hoje é sobre o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. Botafogo que vem fazendo uma campanha histórica até o momento. E para tentar entender um pouco da trajetória do alvinegro carioca na competição, a gente vai conversar com um especialista no clube. Ele que segue através do seu trabalho no YouTube, o canal Fabiano Bandeira. Vamos conversar com o comentarista esportivo Fabiano Bandeira. Seja bem-vindo, Fabiano. Eu que agradeço o convite, Léo. Vamos falar muito a respeito do glorioso líder do Campeonato Brasileiro. E fazendo história, né, Fabiano? Como é que você qualifica, como você mensura esse feito alvinegro, Fabiano? Vou tentar sintetizar, porque há muitos aspectos a serem observados. O Botafogo se tornou o SAF em meados de 2022 e o John Textor já sinalizava que não queria utilizar um time principal do Botafogo no Campeonato Carioca, porque o Campeonato Estadual hoje não é o principal campeonato e também tem muitos problemas dentro e fora de campo. A gente sabe disso. E o John Textor rapidamente observou esse cenário. Então, o Botafogo se preparava para, em 2023, utilizar o Campeonato Carioca para observação de jogadores do time B, colocando pouco a pouco o time principal como parte da pré-temporada. Só que uma série de situações acabou acontecendo e o Botafogo foi praticamente obrigado a colocar o time principal no Carioca, com 9 dias de treinamento. O Botafogo não teve uma pré-temporada adequada, então a parte física cobra, a organização do time em campo não é a ideal e o estado anímico dos jogadores também não. O Botafogo pensava em fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos, pelo menos parte dela, não conseguiu, teve que jogar com o time principal no Carioca. Em algum momento até deu resposta, mas depois a coisa degringolou, o Botafogo foi mal, foi parar na Taça Rio, naquela disputa entre o 5º e o 8º colocado, acabou vencendo e conseguindo a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Isso atrapalhou até o início do Botafogo na Copa do Brasil, jogo muito difícil com o Sergipe, o Botafogo empatando no finalzinho, depois na segunda fase já venceu bem o Brasiliense por 7-1. O início da Sul-Americana também foi difícil, o Botafogo empatou com o Magajanes no Chile, jogando muito mal, um time muito fraco tecnicamente, o Magajanes, mas veio o Campeonato Brasileiro, o ânimo dos jogadores foi lá em cima e a maturidade do time também é importante. Eles entendiam que o Luiz Castro, à época, pedia, porque ao fim de 2022, eles faziam. O Botafogo, mesmo tendo sido montado ao longo do ano passado, conseguiu disputar vaga na Libertadores até a última rodada. Então estava na memória dos jogadores. Quando começou o Campeonato Brasileiro para valer, o Botafogo começou a colocar em prática. É claro que ninguém esperava um líder com 12 pontos de vantagem, agora 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, lá na 16ª rodada. Mas eu esperava particularmente o Botafogo forte, sim, ao contrário de muitos que esperavam até o Botafogo brigando lá embaixo. Eu esperava o Botafogo brigando por Libertadores no Campeonato Brasileiro de 2023. Só que a coisa encaixou de tal forma que a confiança de um time que é bom foi lá em cima e acabou sendo fundamental para esse momento bom, glorioso. Como você considera esse mapeamento de mercado do Botafogo, algo que foi, não foi muito alardeado pela imprensa no início do campeonato, tanto que você bem lembrou, o Botafogo não era colocado como um favorito para conquistar o título e hoje está com a vantagem folgada na liderança. Pois é, um trabalho de scout muito bem feito, isso que já era dito também pelo acionista majoritário, o John Textor, desde o início, desde a compra de 90% das ações do Botafogo. O Tiquinho Soares é um jogador de renome em Portugal e foi muito importante no Porto recentemente, foi campeão português, fez gol até em classificação para quartas de final de Champions League. Então, no Porto, o Tiquinho realmente é um jogador importante e muito querido. Talvez o expoente do time atual do Botafogo. Mas realmente, como você disse, outros jogadores não têm esse nome, né? Não tem esse impacto no mercado do futebol mundial. Só que se você perceber, Léo, o scout do Botafogo foi muito bem. Porque por mais que os jogadores não tenham esse impacto no futebol mundial, eles são jogadores fortes fisicamente, inteligentes,
conseguem ter ali uma ideia de jogo muito clara, entender o que o treinador passa muito claramente. Desculpa te interromper, polivalentes também, porque dentro de uma partida, seja ainda na gestão do Luiz Castro, depois passando pelo Caçapa, que teve excelente desempenho como interino, e agora a sequência com o Bruno Lage, dentro de uma mesma partida, sem de repente queimar uma substituição, os jogadores conseguem rodar, mudar de posição e cumprir a função tática, não é verdade? Foi da hora, o Botafogo jogou contra o América Mineiro sem o Tiquinho, que estava suspenso, o Eduardo fez o papel do falso 9. 2-0 Botafogo, sem sustos, com o Eduardo jogando muita bola, uma das melhores atuações dele no Botafogo. Ele que é um meia, que faz o elo com o ataque, do meio com o ataque, mas também chega como segundo atacante, naquele jogo trabalhou como um falso 9. Temos os outros também, o Tietê, que jogou muito como primeiro homem de meio campo, agora trabalha como segundo homem. Gabriel Pires, que é um segundo homem do meio campo, e muitas vezes é um meia central. O Lucas Fernandes, segundo homem, meia central. Marlon Freitas, que trabalhou muito como segundo homem, agora trabalha como primeiro volante. Então, trouxe jogadores de fora. Por exemplo, o Eduardo estava na Arábia Saudita, mas ele tinha passado pelo Porto, ele tinha passado pela Europa, ele tinha essa rodagem, ele tem essa casca. O Danilo Barbosa veio da França e tinha sido campeão da Libertadores com o Palmeiras e não estava em alta quando veio da França. Então o scout é muito importante. Os jogadores aqui do Brasil, Marlon Freitas, faziam uma baita campanha com o Atlético Goianiense em 2022. O Botafogo acertou com ele no meio do ano passado para que ele chegasse no início de 2023. Então, tem sim um setor de análise muito competente. Quando o Botafogo perde o Luiz Castro, rapidamente ele faz um movimento para trazer o Caçapa e já pensando em trazer um treinador de Premier League, que pode dar certo no Botafogo, que é o Bruno Lage. E o Textor conduziu as negociações, porque ele entende que naquele nível é ele que tem que conversar. Então, tudo isso, né, você acaba atrelando o que acontece fora, o que acontece no campo, e o Botafogo vai dando certo. É possível manter essa performance de mais de 85% de aproveitamento até o fim do campeonato? O Botafogo tem elenco, tem material humano para suportar essa maratona? O Botafogo tem um bom grupo, tem um time muito forte, tem um bom grupo. Não sei se vai manter 85% de aproveitamento até o final do Brasileiro, porque é muita coisa, é completamente fora da curva. Mas tem um elenco muito forte para manter um bom aproveitamento a fim de chegar e ser campeão ao fim do campeonato. O Botafogo tem sim essa condição e também de brigar pela Sul-Americana. E à medida que a Sul-Americana foi passando, o Botafogo se classificou contra o Patronato utilizando o time reserva 2 vezes, o treinador vai descobrindo outros talentos dentro do próprio clube. E isso também é um trabalho do time B. Hoje você tem um Janderson que entra muito bem, então jogou na Sul-Americana, na Copa do Brasil, foi importante contra o Santos, dando assistência para o Tiquinho no primeiro gol. Você tem o Carlos Alberto, que entra contra o Vasco, faz o gol, e agora entra contra o Grêmio, faz outro gol, depois contra o Patronato, mais um. Então o Botafogo tem sim um elenco forte, a janela vai até a próxima quarta-feira, dia 2, tem como contratar, o Botafogo busca no mercado no lateral direito, porque perdeu o Rafael machucado. E eu acredito muito que com esse grupo e uma ou duas peças a mais, o Botafogo possa brigar até o final. Então eu acredito que o Botafogo possa beliscar essa taça ao final do ano, para que a gente comemore aí. Tá certo então, Fabiano, muito obrigado pela sua participação aqui no Boletim Esporte. Um abraço, Léo, um abraço para todos que estão assistindo, valeu. É isso aí, eu fico por aqui, volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação, acompanhe a gente também no YouTube. Grande abraço e tenha um excelente fim de semana.